Vinde, Espírito Santo. É com este clamor que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários deste domingo, 19 de maio de 2024. A igreja celebra a solenidade de Pentecostes. Que coisa boa! Chegando aí ao final do tempo litúrgico de Páscoa, toda a igreja celebra a solenidade de Pentecostes e por isso nós clamamos juntos: Vinde, Espírito Santo. A minha saudação a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos acompanha neste programa Discípulos e Missionários. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, imensa alegria de apresentar o programa Discípulos e Missionários. E para falar da solenidade de Pentecostes, da ação do Divino Espírito Santo na vida da igreja, na nossa vida, na nossa comunidade, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo de Pentecostes para o senhor e bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado e bom domingo de Pentecostes também. E a vocês todos que nos veem, nos assistem, bom domingo de Pentecostes, que a graça do Espírito Santo se renove em cada um de vocês. Quando nós pensamos no Espírito Santo, Dom Odilo, nessa ação do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja determina, portanto, estamos na solenidade de Pentecostes, chegando ao final do tempo litúrgico de Páscoa. É isso mesmo? Ou seja, o Espírito Santo, ele tem toda uma relação com o mistério pascal de Cristo? Exatamente. O Espírito Santo é o grande dom do ressuscitado para a igreja e para o mundo, né? Aí a gente olha o Evangelho de São João, onde já na narração da paixão de Jesus, São João diz, em vez de dizer na hora da morte, Jesus morreu, diz Jesus entregou o Espírito. Este entregar o Espírito tanto poderia significar morreu, mas como entregou o Espírito Santo ao mundo, né? Morreu para entregar ao mundo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos e num dos encontros, os primeiros encontros com os apóstolos, diz: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Que é o Evangelho de hoje, não é isso? Exatamente, recebei o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o grande dom do Pai e do Filho, fruto da redenção, fruto da obra do Redentor do Pai e do Filho. É o Espírito Santo para a renovação do mundo, para a graça santificante do mundo. Então, sim, tem tudo a ver com a celebração da Páscoa e está no coroamento do tempo pascal na liturgia. Dom Odilo, o Catecismo da Igreja Católica fala do Espírito Santo na economia da salvação. O que isso significa? Espírito Santo na economia da salvação. Não é economia do governo, economia em termos econômicos, financeiros, não. Sim. A teologia e o magistério da igreja usa esse conceito da economia da salvação, justamente no sentido originário de economia, isto é, dos bens administrados, neste caso, o bem da salvação, o bem da providência de Deus administrado para o bem da humanidade e segundo o desígnio amoroso de Deus. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental justamente nesta economia, na administração, no estender o bem a todos, o bem da salvação a todos. Por isso, na teologia se fala da economia da salvação e o papel do Espírito Santo na economia da salvação. O Espírito Santo, embora se fale dele mais no Novo Testamento, sim, mas já está presente no Antigo Testamento. Perfeito. Ele está presente desde a criação do mundo. Claro. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre o caos. O Espírito de Deus que põe ordem no caos, ou seja, não existia ainda a ordem na criação, existiam os elementos primitivos e começou a existir tudo que é tipo de ser, obra já do Espírito de Deus, né? E ao longo da história da salvação aparece em todo momento a ação do Espírito Santo.
E foi Jesus quem mais explicitamente falou do Espírito Santo e revelou o Espírito Santo. É claro, a partir do início da igreja, a pregação dos apóstolos, ficou muito clara a ação do Espírito Santo. A palavra de São Paulo, por exemplo, é muito clara. Mas, claro, a palavra de Jesus, sobretudo no Evangelho de São João, é muito clara sobre a ação do Espírito Santo no contexto da obra do Pai e do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Dom Dilo, não tem como pensarmos na solenidade de Pentecostes sem também colocarmos em relevo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os apóstolos reunidos ali no cenáculo em Jerusalém, esperando a promessa, né, que Jesus havia feito, que eles receberiam esse dom do Espírito Santo. Né? O senhor poderia explicar para nós um pouquinho essa ação do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes? Os discípulos e mulheres, Maria, mãe de Jesus, também estava ali presente no cenáculo em Jerusalém? Sim. Os Atos dos Apóstolos descrevem a vinda do Espírito Santo como um fato extraordinário. E que, até em termos apocalípticos, né? E a linguagem apocalíptica na Bíblia sempre acontece, ela é usada para falar de um momento de uma intervenção extraordinária de Deus. Perfeito. Uma intervenção extraordinária de Deus que cria um momento novo, que muda o rumo das coisas. Né? E é bem isso que acontece. E quando os Atos dos Apóstolos falam da vinda do Espírito Santo como de um vento impetuoso, né? E depois como dom extraordinário, que o povo ouve falar coisas diferentes, o povo acorre curioso para ver o que é. Justamente é uma linguagem apocalíptica que faz perceber e quer traduzir isso. Há uma intervenção muito especial de Deus acontecendo e que dá um novo curso à história, aos acontecimentos. E é bem isso que acontece, né? A partir do momento de Pentecostes, muda o jeito de fazer dos apóstolos. Perfeito. Criam coragem, eles que eram todos temerosos. Pedro, que em muitas ocasiões ele fala, digamos assim, sem refletir, agora faz um discurso todo coerente sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o desígnio de Deus. Os apóstolos saem com toda a coragem a testemunhar o Evangelho, a ressurreição de Jesus. O povo que acolhe e se converte, pede o batismo. Então, realmente, a ação do Espírito Santo, descrita em Pentecostes, é a ação de uma extraordinária ação de Deus que muda, dá início ao novo curso da história. E é justamente o novo curso da história, o caminhar da igreja, na qual o Espírito Santo age. A igreja como corpo de Cristo que na história continua, mas é o Espírito Santo que anima, orienta e conduz. A gente percebe que também na Bíblia, por exemplo, ali em Pentecostes se fala de línguas de fogo, não é? Exato. Por exemplo. E depois também, porém o Espírito Santo também está relacionado à questão de unção, o óleo. Tem também a realidade da água, batismo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu e assim por diante. Ou seja, vários elementos aí que, de alguma forma, simbolizam a ação, a pessoa do Espírito Santo, Dom Dilo? Sim. É a linguagem sempre simbólica para falar de Deus, né? Perfeito. De Deus, nós precisamos falar de Deus com a nossa linguagem humana, né? E a partir dos nossos conceitos humanos, tentamos traduzir um pouco daquilo que percebemos sobre Deus. Então, o Espírito Santo, fogo que transforma, né? Fogo que arde, né? Fala também fogo do amor. O Espírito Santo, vento impetuoso, coragem, força. O Espírito Santo, água que purifica, água que mata a sede. E assim por diante, né? Brisa suave. Brisa né? suave, Espírito Santo como inspiração divina que dá sabedoria, Espírito Santo que impulsiona para a missão quem antes estava totalmente parado ou até contrário, né? O exemplo de Paulo, né? Pois bem, são as várias linguagens humanas de falar da ação do Espírito Santo em nós, na humanidade, no mundo.
quando nós nos dispomos a acolher o Espírito Santo, nos abrimos à ação do Espírito Santo, que é sempre, naturalmente, uma ação divina em realidade humana. Nós somos esta realidade humana que mais ou menos colabora com a ação de Deus. E mais nos abrimos, mais podemos colaborar com a ação de Deus, do Espírito Santo, melhor é. Dom Dilo, nós temos aqui uma participação, é o Michel Aftin. Ele quer fazer para o senhor uma pergunta. Vamos acompanhar então a pergunta do Michel. Vamos lá acompanhar? Dom Odilo, sua bênção. Na Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos. Isso é verdade? Michel, obrigado pela pergunta. A sua pergunta poderia se estender mais, né? Se diz lá que os patriarcas, teve alguém que viveu 900 e mais anos. Será que é verdade? Bom, Michel, no tempo, né, dos patriarcas, certamente os anos não eram contados como hoje. Havia uma outra forma de contar os anos. Segundo, o número de anos, sendo muitos anos, indica muita bênção de Deus. Então, às vezes, não interessa tanto o número exato, quantos anos viveu, mas o que querem dizer é que ele foi muito abençoado por Deus. Né? Vida longa, uma velhice serena, longa, significava muita bênção de Deus. Então, este número a gente não precisa pegar ao pé da letra, foram tantos anos. Será que é verdade? Olha, o que conta é verdade que esta pessoa foi muito abençoada por Deus. Chegando ao final do nosso programa, Dom Dilo, sua palavra e sua bênção para encerrarmos. Pois não, você dizia, né? Amanhã, segunda-feira, a igreja comemora Maria, Mãe da Igreja. Título muito bonito, e lembra que Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, estava presente com os apóstolos no cenáculo quando veio o Espírito Santo sobre eles, em Pentecostes. Maria, portanto, faz parte da igreja, desde a origem. Ela é a mãe, ela é a referência daqueles apóstolos que estão reunidos em torno de Jesus. Então, onde Jesus está, está também a mãe de Jesus. Onde estão reunidos os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus também está lá. Isso é muito bonito para lembrar sempre que Maria é parte da igreja. A ela amanhã, de maneira especial, dirijamos a nossa oração. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.